Gente, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem aí? Vamos começar aí a aula de pesquisa operacional dia 16 de março. E então escuto vocês aí em dúvidas assim que eu passar as primeiras informações aí da semana, né? Eu fiz a atualização do plano de ensino com uma modificação da data do exame especial em função do calendário que a universidade repassou para a gente. O exame especial estava anteriormente marcado para o dia 30, e o dia 30 não é um dia no horizonte de tempo que a universidade estabeleceu para o exame especial. E como as provas devem ocorrer no dia da aula presencial, se estivesse ocorrendo a aula presencial, por essa razão eu passei do dia 30 para o dia 1º, que era o primeiro dia após que era coberto aí pela data da universidade. Tá ok? Então, basicamente é essa a novidade, a única novidade aí da parte de organização, de alteração de plano de ensino. E no mais é escutar vocês aí sobre dúvidas. Vocês estão com a palavra, por favor. Bom, como de costume, está sendo gravada a aula, né? E na sequência eu disponibilizo para vocês o link. Eu tenho uma dúvida e um exercício sobre Pode planos falar. de corte. Uhum. Tá, o primeiro é quando a gente vê lá o procedimento de Shivata-Montgomery para achar desigualdades, o sinal da desigualdade é só menor ou igual. E a gente usa o chão, certo? Eu poderia fazer alguma coisa no sentido de gerar o maior é igual, né? Então, minha pergunta é essa: o maior ou igual ele usa o teto? Porque eu tive que usar isso em alguns exercícios. Exato, Ah, exatamente. Quando você está arredondando para baixo, né? Digamos que você tem uma desigualdade do tipo A transposto X menor ou igual a um Bzinho, né? Se esse Bzinho é fracionário, qual que é o sentido que você vai fazer? Você vai primeiro enfraquecer o A transposto X, certo? certo. Enfraquecer, o que significa? Tomar o chão de cada um dos coeficientes do vetor A, né? Ok? Essa variável x é não negativa. Ok? Aí depois, Beleza. então você vai pegar toda uma parte inteira. Imagina que tudo é inteiro. Agora, com o chão, tudo é inteiro. As variáveis, cada uma das variáveis x são todas inteiras não negativas. Isso é uma quantidade inteira. Então, por transitividade, isso é menor ou igual a esse bzinho. Então, você pode tomar o chão desse bzinho. Se a sua desigualdade está no sentido A transposto x maior ou igual a b, né, esse bzinho, aí você faz o quê? Você toma o teto do A transposto x, né, cada um o teto dos coeficientes, tudo isso é inteiro, aí você toma o teto do B. Era essa a sua dúvida? Isso, é esse mesmo. Obrigado. Exatamente essa. O sentido da desigualdade é que vai ditar como que você vai usar o operador, chão ou teto, né? Então, nesse procedimento, né, você vai gerar uma agregação, tá certo? O primeiro passo, né, Arthur, é você fazer uma agregação, né? O princípio disso aí é você fazer uma soma de linhas, né, por meio de uso de multiplicadores. Quando você agrega essa linha, você soma esses coeficientes, né? A partir daí você gera agregação. Então, se você agregou e obteve uma desigualdade menor ou igual, você está já sugerindo o uso do chão, né? Se a sua desigualdade está na forma maior ou igual ao teto. Acho que era isso, então. Beleza. E minha outra dúvida é no exercício do Wolfsey também. Pode falar. Você está com ele aí na página 134. 134? Isso. Ok. É o exercício 2, número 1 aí. Eu não consegui achar um jeito de achar uma desigualdade válida nesse caso. Em cada... Olha, um dos exercícios, das técnicas que você pode gerar, né? Então, ele quer, vamos entender aqui, ó, em cada um desses conjuntos, né?
Em cada um desses exemplos abaixo, o conjunto X e um ponto são dados, né? Então, o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar uma desigualdade que separa o ponto do conjunto. Isso. Certo? Então, nesse caso aí do conjunto X, ele apresenta uma série de desigualdades válidas para algumas estruturas muito comuns em problemas de otimização em redes e problemas de fluxo em redes. Então, se você olhar aí, ó, esse 1 que você identificou, ele está com cara, ele está com cara de que é uma estrutura dos cortes que ele coloca na seção 8.2. Tá me parecendo. Deixa eu olhar para te dizer com mais tranquilidade. 134. Deixa eu voltar de novo. Aqui, ó. x1 mais x2 e y é inteiro. Isso daí vai para esse tipo de solução, sim. É um corte desse tipo. Então, imagina o seguinte. Deixa eu desenhar aqui. Pega esse ponto 1, 0 e 0,5. Ele é o ponto dado, tá certo? Uhum. A restrição x1 mais x2 menor ou igual a 2y é justa para ele? É justa. É justo, sim, é justo. A gente tem uma restrição justa. A restrição x1 menor ou igual a 1 é justa para ele? Também é justo. É justa. X1 Restrições justas. Eu tenho mais uma restrição que é x2 menor ou igual a 1 também, não é não? 1. x2 menor ou igual a 1. Essa é folgada, né? Sim. Essa é folgada. Mas a x2 maior ou igual a 0 é justa, não é? Uhum. Então, veja bem, x2 maior ou igual a 1 é folgada. Mas x2 maior ou igual a 0 é justa. Uhum. Então, vem comigo. x2 maior ou igual a 0, x1 menor ou igual a 1 e x1 mais x2 menos 2y menor ou igual a 0. Elas são linearmente independentes? X1 menor ou igual a 0. Só são LI? São. O que eu estou te dizendo? É que esse ponto, por isso que é tão importante, Arthur, a gente ter a noção tão forte que eu tento passar para vocês do que é a solução básica, do que é vértice, do que é ponto extremo do poliedro. Então, basta olhar para isso aqui, claro, no caso de alguém que já tem algum chão, né, alguma experiência, você olha para esse ponto aqui, você vê que é na solução básica dá uma relaxação de x, que é a relaxação linear de x, onde você simplesmente está assumindo os valores contínuos do y, tá vendo? Uhum. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o ponto x1, o ponto x2 e o ponto x1, x2 e y dados aí, eles são pontos que são... Ele é um ponto que é uma solução básica da relaxação de x, a relaxação contínua de x, relaxando o y para ser contínua. Por quê? Porque a restrição x2 menor ou igual a x2 maior ou igual a 0, x1 menor ou igual a 1 e x1 mais x2 menos 2y menor ou igual a 0 são três restrições justas, linearmente independentes. O suporte delas é linearmente independente. Qual é a matriz que elas formam? x1 menor ou igual a x1 menor ou igual a 1 é uma linha 1, 0, 0. x2 maior ou igual a 0 é 0, 1, 0. E x1 mais x2 menos 2y é 1, 1, menos 1. Isso me dá uma matriz inversível.
tá? Com determinante igual a -1. Ok? Ok. Então, esse é um ponto, que é um ponto, solução básica. Se é uma solução básica, quem que é a base associada a ela? Nesse caso, x1 igual a 1 é básica. A folga de x2 menor ou igual a 1 é básica. Tá certo? Você tem uma base claramente identificada aí. Monta a base, monta o dicionário e aplica um corte de Shibata-Ogromori para ele. Você tem uma desigualdade básica. Boa ideia. Tá certo? Esse é um procedimento algorítmico, tá certo? Agora, claro que você poderia fazer o quê? Você poderia desenhar essa figura X e identificar a envoltória convexa desse conjunto X. Concorda comigo? Sim, também dá. Né? Essa solução gráfica é até melhor que a primeira, né? É até melhor que a primeira. Você vai ter uma noção melhor no sentido como que eu vou dizer? De entender a geometria aqui. Tá certo? Então, olha só. Eu acho que esse é o melhor caminho para você fazer agora. Tá? Porque tem um detalhe aqui que agora eu estou vendo. Olha só. O conjunto X, ele é inteiro em X, na variávelzinha X. Então, se eu aplicar o corte de Gomori que a gente viu no curso, ele supõe que todas as variáveis são integrais, né? Então, eu não posso aplicar aquele corte aí. Eu falei alguma coisa para vocês aqui sem ver, ó, que o conjunto X grande, você não pode aplicar esse corte que a gente viu no curso. A gente pode aplicar um corte de Shibata-Ogromori mais geral que aquele que a gente viu no curso, percebe? Por que não pode fazer isso? Qual que é o aspecto do corte de Shibata-Ogromori que a gente viu no curso? Todas as variáveis são integrais. Para esse conjunto X aqui, você não pode fazer isso. Existe uma versão desse corte de Shibata-Ogromori que a gente viu no curso, que tem um conjunto de variáveis que é inteira e tem um outro conjunto de variáveis que é real. É corte de Shibata-Ogromori inteiro misto. Mas esse vocês não viram no curso. Se fosse o conjunto X definido por todas as variáveis inteiras, aí eu poderia fazer isso que eu te falei. Tá? Então, eu li aqui o conjunto X e falei, não há uma maneira bacana aqui de gerar um corte. Mas eu não posso fazer dessa forma para o X, em que a variável X é real. Não posso. Não com o corte de Shibata-Ogromori que a gente viu aqui. Percebe? Então, o que eu sugiro nesse caso? Desenha. Né? Esse aqui não é um caso difícil. Desenha e projeta. Eu vou dar uma olhada. Você pode projetar isso daí no espaço X1, X2, né? E verifica o que está acontecendo aí. Essa é uma maneira de você gerar cortes para isso. Por quê? Você pode também considerar a soma, né, de x1 mais x2 como uma variável só. x1 mais x2 você chama de z. E essa soma z tem que ser menor ou igual a 2y. Então, a parte geométrica aí ajuda você a gerar esse corte. Porque esse tipo de estrutura, ele acontece muito aqui, ó, no tipo de corte em problemas dessa seção 8.2. Aqui, ó. Olha ali no exemplo 8.3. X menor ou igual a 10y. Para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 14. Y sendo inteiro. Né? E tem um caso depois que ele trata essa variável y sendo binária. Mas esse foi um exemplo que eu não gravei. Entendeu? Esse tipo de desigualdade válida aí, eu praticamente não dei importância a ela. Eu dei importância mais às desigualdades mais gerais, mais automáticas de você gerar. Planos de corte de Shibata-Ogromori, por exemplo. Certo? Se você pegar aqui a parte de programação inteira que eu gravei, esse tipo de desigualdades foi muito pouco explorado. Mas você percebeu aqui a maneira como você pode fazer num caso simples? Sim. A Você me parte deu um de caminho bom aí.
você constrói a envoltória convexa. Né? A envoltória convexa é um conjunto convexo, por definição. Uhum. Se esse ponto não está na envoltória convexa, então tem um resultado que diz o seguinte, olha, existe um hiperplano que separa essa envoltória convexa do ponto. Então, qualquer uma desses hiperplanos que se separa geometricamente é uma desigualdade válida. Tá? Especificamente para esses exemplos aqui, para esse exemplo aqui, isso aqui está cobrindo uma parte que eu não gravei, não. Ah, sim. Tá bom? Então, beleza. Mas foi bom aqui você ter tocado nesse exemplo. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o curso de planos de corte, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês o slide de planos de corte. Curso. Planos de corte. Slides. Não cai não, viu? Tô só abrindo aqui, é que o meu computador tá meio lentinho, cara. Beleza. Vou pegar aqui onde eu quero. Tá? Então, olha aqui, ó. Vocês não estão vendo ainda não, né? Não compartilhei. Então não. Não. Compartilhar, cadê? Aqui. Cada hora tá num lugar isso aqui. Agora vocês estão vendo aí? Uhum. Então, esse capítulo, né, esse conteúdo, ele está de plano de corte, está sendo coberto no capítulo 8. Né? Então, o que eu mencionei? Eu mencionei o conceito de desigualdade válida de um modo geral, né, para um problema. E as desigualdades que a gente viu, elas foram primordialmente desigualdades obtidas por implicações lógicas, que é o primeiro caso, né, esse caso de conjunto 0,1 puros, que a gente viu. Né? Esse conjunto segundo aqui, ó, é um conjunto que tem a estrutura daquele que você colocou ali, ó. O lado direito, o y, é binário. E o x é um fluxo, é uma variável contínua. Tá certo? Sim. Então, repara na similaridade entre essas duas coisas. Eu posso chamar x1 mais x2 de uma variável z, a soma delas. x1 e x2, estou falando do seu exemplo agora. O x1 e o x2 não são inteiras? Perdão, não são não negativas? Isso. Então, a soma delas é não negativa. Uhum. A soma delas é menor ou igual a? O caso é 2y lá. Mas cada uma delas é menor ou igual a 1. Uhum. Então, exatamente nesse tipo de exemplo aqui. A soma dela é menor ou igual a 2. Mas também é menor ou igual a 2y. Menor ou igual a 2y. Então, esse é o tipo de estrutura que você usa para gerar desigualdades válidas para esse tipo de conjunto. Mas isso foi o que eu menos explorei nesse conjunto. Eu gravei sim, eu estava falando que não gravei, mas eu gravei sim. Pelo menos um exemplo eu cheguei a gravar desse conjunto de desigualdades. Tá? Então, é por meio desse tipo de desigualdade aqui que você vai ver. Ó. Cada uma dessas variáveis é menor ou igual a 2y. Né? A soma delas é menor ou igual a quanto? A 2y. Tá? Então, essa é uma desigualdade que você pode gerar. Então, o que eu sugiro aí para você? Dá uma checada nesse tipo de desigualdade que está na seção 8.2. Vou dar uma lida mais geral por ali. Ok? Beleza. Você tem alguma coisa mais óbvia aqui que eu possa te dizer também?
Nesse caso 4, que é tudo inteiro, o que é O melhor de mesmo aplicar exemplo? aí? Desse exercício 2. Aham. Olha só, o 26, o 25 6/8, tá certo? Zera todas as variáveis, e olha só eu vou cair naquele exemplo que eu mencionei antes, né? Naquela estratégia que eu mencionei antes. Esse conjunto X do 4, ele é um conjunto X, deixa eu escrever ele aqui. Esse conjunto X está aqui, ó, né? Ele é isso aqui, ó. Conjunto X do exemplo do ouça é esse aqui, ó. É X inteiro, né? Em 5 entradas não negativas, ok? Com 9x1 mais 12x2 mais 8x3 mais 17x4 mais 13x5 maior ou igual a 50. Tudo bem? Agora vamos pensar aqui, ó. Relaxa isso daqui para isso, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo simples. Se o meu conjunto fosse isso, e eu tivesse isso aqui, ó, o meu conjunto, o x é isso daqui, ó. Só que isso é uma relaxação para o x, não é? Sim. Se eu considerar uma desigualdade válida para a relaxação do x, essa desigualdade válida é válida para o x, não é? Sim, porque tá dentro, né? Claro. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aquela ideia que eu mostrei. O 25 sextos aqui, né? Na variável x2. E o resto igual a zero, x1 igual a x3, igual a x4, que é igual a x5, igual a zero. Tudo bem? Quando eu saio daqui e venho para cá, eu estou pensando agora o seguinte, cada uma dessas variáveis, cada uma dessas restrições aqui, ó, é uma restrição na relaxação do problema, certo? Xj maior ou igual a zero, porque antes era inteira não negativa, agora ela é inteira, agora ela é contínua não negativa. Então aqui eu tenho, olha, uma, duas, três, quatro restrições LI justas, certo? Certo. E esse 25 6/8, o que está parecendo que vai acontecer aqui com o x2? 12 vezes 25 6/8, estou imaginando que deve ser isso, tá? É igual a quanto? 50. Então, qual que é a outra restrição justa aqui, senhores? É a própria restrição do problema aí, essa. Própria restrição, vamos chamar assim, estrutural, né, do problema Uhum. aí. É uma restrição do tipo mochila, ok? Então, o Uhum. que eu acabei de mostrar para vocês? E essa restrição é LI com as outras, tá certo? Com as outras quatro, certo? Sim. Então, esse ponto que o Lawrence deu aí, o 0,25 sextos 000, né, esse ponto aí, ele é uma solução básica da relaxação linear para este conjunto. Então, eu posso, por exemplo, aplicar um corte de Shibata-Ogomori para ele. Posso. Posso. Mas eu já sei aqui qual que é a variável básica associada a essa restrição aqui. Qual que é a variável básica associada a essa restrição na relaxação linear? Me digam. X2, não? x2, gerei x1, gerei x3, zerei x4, gerei x5, certo? Uhum. Então, é x1. x1 é, perdão, x2. Eu posso 25. ou escrever a linha do dicionário e gerar um corte de Shibata-Ogomori para ele, é uma alternativa, ou eu posso gerar por meio de arredondamento inteiro aqui, ó, para essa solução. Eu posso, por exemplo, dividir essa restrição. Tudo bem aí? Está todo mundo comigo? Então, eu posso Sim. pegar a restrição aqui e falar assim, deixa eu escolher uma quantidade, sei lá, um inteiro qualquer, um valor inteiro, sei lá, U, e vou dividir essa desigualdade aqui por U, e vou arredondar 9 U, 12 U, U,
E aqui eu vou depois arredondar também. Claro que eu quero pegar vou dividir por um U, em que essa parte aqui, ó, seja pequena, né? Por exemplo, 12 dividido por 4 é bom. Por quê? Porque o teto de 12 sobre 4 é exatamente... Não estou ganhando nada, não estou enfraquecendo o dado. Se dividir por U igual a 3, U igual a 4, por exemplo, é 3. 50 sobre 4, quanto que dá? 12,5. Isso aqui tem que ser, então, 13, né? Então, x2 maior ou igual a 13 sobre 3. 13 terços está sendo violado por isso aqui? É uma possibilidade a ser checado aqui. Quanto que é mesmo? Aqui 25 sextos, né? 25 sextos é maior que 13 terços? Não, 13 terços é 26 sextos. Porque dá 26 sextos, já. Está violado, certo? Uhum. Está violado, não está? Sim. Para esse conjunto aqui, X, que a gente viu, então tem pelo menos duas maneiras aí da gente gerar, assim, tranquilamente, desigualdades válidas para esse conjunto X. Uma é aplicando um arredondamento inteiro, percebendo que a gente deve dividir essa restrição aqui, 9x1 mais 12x2 mais 8x3 mais 17x4 mais 13x5 maior ou igual a 50, por uma quantidade, U, né, que seja boa para o lado esquerdo, né, em que o teto seja igual ao próprio argumento da função teto. E que, quando a gente divida aqui, o teto seja o quê? Maior que o argumento da função teto. Percebe? Porque do lado de cá, ó, eu estou enfraquecendo a desigualdade. Do lado de cá, estou fortalecendo a desigualdade que eu estou gerando. Então, esse é um caminho. Então, se eu dividir essa desigualdade por U igual a 4, e aplicar arredondamento inteiro, eu encontrei uma desigualdade válida. O problema que é violada por esse problema. Agora, atenção, né? Por que ela é válida? Porque todas as variáveis são não negativas. Isso é importante a gente sempre lembrar, tá certo? Esse é o argumento do arredondamento, de tomar o chão e o teto, está valendo porque a gente está considerando variáveis não negativas. Então, esse é um caminho. O outro caminho é sempre pensar o seguinte, puxa vida, poderia ser um vértice, esse cara poderia ser um vértice fracionário da relaxação linear do problema? Poderia. Então, é um assunto que é tratado mais adiante no capítulo, talvez neste exercício, aí, como exercício primeiro do capítulo, ele não estivesse pensando que você utilizasse esse argumento do plano de corte de Shivata-Ogromari. Mas ele também é. Por quê? Porque esse ponto que a gente discutiu aqui, o 0, 25 sextos, 0, 0 e 0, ele é uma solução básica para a relaxação linear. É uma solução básica fracionária. Então, se é uma solução básica fracionária, tem um corte de Shivata-Ogromari que você consegue encontrar aí, que é violado por essa solução básica. Tudo bem aí? Esse 4 aí, ó, tem pelo menos duas maneiras. O 1 é um caso mais direto do exemplo lá dessa seção que eu mencionei, que está nesse slide. Tá? O que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, né? Por caso do 1 aí, ó, do exemplo 1, você pode considerar qual que é o exemplo, quando y é igual a 0 e quando y é igual a 1, né? Traça essa envoltória convexa, você vai ver qual é a desigualdade que está faltando aí para essa envoltória convexa. Escreve ela geometricamente, você vê isso. Tá bom? Então, esse é mais geométrico. Esse primeiro caso, esse 1 da 2, do exercício 2, ele é mais geométrico. E esse 4, ele tem pelo menos duas maneiras algébricas aqui, assim, de ver. Tá legal? E não necessariamente esse corte que a gente obteve quando a gente dividiu por U, né? Ele é um Shivata-Ogromari associado a essa solução fracionária, né? Mas ele pode ser escrito como um corte de Shivata-Ogromari para o problema, né? Na medida que se você aplica corte de Shivata-Ogromari em formulações que já receberam cortes de Shivata-Ogromari anteriormente, tá certo? Que é a questão do rank da formulação. Tá? É um conceito que eu falei pouco, se falei,
Mas qualquer desigualdade válida para um problema de programação inteira pura, né, só variáveis inteiras, pode ser obtida por meio do procedimento de Shivata-Montgomery. Ele gera toda a envoltória convexa do problema se você aplicar o procedimento para todos os vértices e fizer isso recursivamente, para todos os vértices fracionários, todas as componentes fracionárias das soluções básicas do seu poliedro. Se fizer isso recursivamente, você gera a envoltória convexa do problema. Tá legal? Legal. E assim, ajudou o 4 e o 2 e o 1, né? O 1 e o 4 do 2. Sim, ajudou, fez a diferença ilustrar. Mais dúvidas, gente? Eu tenho algumas coisas relacionadas àquela coisa de totalmente unimodular. Totalmente unimodular. Deixa eu abrir aqui. Isso é na parte de fluxo em redes. Tá Aham, certo? isso. Eu vou abrir aqui também. Só um minutinho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, deixa eu tirar aqui. Deixa eu abrir o slide aqui. Essa parte eu acho que não precisa desenhar, não. Eu vou abrir, fica um pouco mais leve aqui para mim. Leve no computador, sabe que ele às vezes trava. Então, aqui, ó. Tá? Estão vendo aí a parte de fluxo em redes agora? Tô vendo. Uhum. Opa, perdão aqui. Então vamos lá. Pode perguntar, Maurício? Quem está perguntando? Matheus. Matheus. O primeiro é quanto essa definição de totalmente unimodular fala sobre as partições M1 e M2 das linhas. Aham. Aí, assim, é coisa mais conceitual. Por exemplo, essa partição, um desses M1 ou M2 pode ser vazio, né? Estamos na mesma página aí, nesse teorema? Isso, Beleza. Pode ser vazio. pode ser vazio, né? Porque eu fui fazendo o livro e acabou que eu não estava achando Pode ser essa vazio. partição então é vazia. E tem exemplos clássicos que são vazios, tá certo? Uhum. Se você pegar... Foi exatamente o caso que eu fui fazer e não estava conseguindo. Exato. Se você pegar uma matriz de incidência no arco, tá certo? De um grafo direcionado, tá legal? Se você somar essas linhas, quanto que dá? Dá um vetor de zeros, não dá? Porque você tem vamos pensar, o arco IJ, ele tem uma entrada mais 1 na linha do vértice I, concorda? Uhum. E tem uma entrada menos 1 para o mesmo arco, na mesma coluna, para o vértice J, porque ele está incidindo a J. Então, quando você soma, isso aí dá um vetor 0x igual a uma soma de demandas lá. Se o problema for equilibrado, essa soma é 0. 0x igual a 0. Uhum. Mas ainda nem precisava ter esse 0x igual a 0. 0x igual a alguma coisa. Esse 0x, o que mostra? Mostra que essas linhas são linearmente dependentes. Né? Isso já é um sinal aí, né? Que a gente... Então, se você pegar todas essas linhas e colocar em um dos lados da partição e o outro não, você obteve essa segunda condição, né? A condição que está aqui, ó. Essa condição aqui, tá certo, Matheus? Uhum. Né? Você coloca todo mundo aí na partição M2, ou todo mundo na partição M1, zera a outra e acabou. Né? Zera a outra, não, coloca outra vazia. E repara que satisfaz isso, né? A matriz é uma matriz binária, tem entrada 0, 1, né? Módulo 1, né? 0, 1 mais ou menos 1. Cada coluna, né?
você tem 2 entradas não nulas no máximo, né? É isso que ele está dizendo, essa restrição aí. Porque tem a versão também não direcionada desse resultado, tá certo? E também você consegue gerar matrizes totalmente unimodulares. Entendi. Outra coisa, ela ser totalmente unimodular não quer dizer que ela é unimodular também, não, né? Então, olha só, o que é uma matriz TUM? Vamos pegar a definição, né? TUM, entradas dela binárias, 0 módulo 1. Né? Toda coluna tem no máximo 2. E tem essa condição de partição. Tá certo? Se você voltar aqui, ó, você tem a condição de unimodularidade. Né? A matriz é unimodular se qualquer base dela tiver determinante mais ou menos igual a 1. Tá certo? Então, o que significa isso? Que qualquer base que você encontrar para essa matriz, né, de posto completo, ela é unimodular se ela tiver determinante mais ou menos 1. Ela pode ser Você pode ter uma matriz de ordem M sem determinante, com determinante igual a 0, nesse caso? Não. Senão ela não vai ser unimodular. É isso a pergunta? Repara, olha só. Eu confundi para simplificar, mas olha só. A tem posto completo M. Uhum. A tem posto completo M. M é o número de linhas. Uma base M por M pode ter, então, 0? O determinante dela ser 0? Não. Não. Não pode. Ok? Uhum. Tudo bem? Agora vamos voltar para essa matriz que a gente acabou de discutir aqui, ó. Essa matriz aqui, ela tem posto completo? O que isso aqui me mostra? Não por causa da partição, né? Da combinação aí. Aqui, ó, ela é linearmente dependente. Então tá aqui essa diferença, tá certo? Entendi. Pegou? Peguei. É sutil, né? É só para esse caso do 0, né? É. Então, repara, A tem posto completo. Ela é dita unimodular. Somente se qualquer base tem determinante mais ou menos 1. Tá? Então, excluindo a possibilidade dessa matriz A ter não ser uma matriz de posto completo. Se eu tiver uma base dela com determinante 0, ela atende esse critério aí? Não. Eu demorei para pensar, não atende. Né? Então, tá nessa essa pequena sutileza aí. E a matriz é TUM. O que ela é a matriz TUM? A matriz se essas 3 condições forem satisfeitas. Tá certo? Essa é a condição fundamental para você ter soluções básicas de interesse inteiras. Por quê? Porque vai ter colunas, vai ter subconjunto de colunas, né, que vão ser linearmente, que não vão gerar uma base. Nesse caso, você nesse caso, você não tem uma base, você não tem uma solução única para o sistema. Mas se você tiver uma solução única para esse sistema, se você escolher as colunas, né, que formem uma base para esse sistema, essa solução é uma solução que tem determinante mais ou menos 1, e aí, por consequência, se você tiver um vetor de entrada B inteiro, essa solução, né, desse sistema linear ela vai ser inteira aí, tá certo? Essa que é
a sutileza e o ponto. Entendi. Tá? Mas o que é importante? O que é importante é que a matriz totalmente unimodular é uma matriz que determina aquelas formulações, vamos chamar assim, ideais, né? Porque você pode relaxar a integralidade do problema, né? E aplicar, por exemplo, o método simplex e encontrar uma solução extrema desse poliedro. Essa solução extrema vai ter coordenadas inteiras. Essa que é a vantagem delas, né? Por isso que os problemas de fluxo em redes, né, esses que vocês viram e estão vendo no curso, você pode relaxar a integralidade deles, né? Você pode formular o problema como problema de programação inteira, relaxa a integralidade e você tem toda uma teoria que vai mostrar que a relaxação linear, né, se você considerar soluções extremas, você tem você abre mão da integralidade e resolve o problema integral resolvendo a relaxação linear, né? Essa aqui é a propriedade dessas matrizes TUM. Tá certo? Uhum. Isso é importante. Aí quando essa... Aqui, ó. Aqui a definição não deixa dúvida. Se ela é totalmente modular, se toda submatriz B tiver determinante 0 mais ou menos 1. Né? Então, tá ela permite que você tenha matrizes de ordem M com matriz de ordem M, submatriz de ordem M, número de linhas, em que essa submatriz é uma matriz de determinante 0. Né? Essa que é a ideia, essa generalização aí. Aqui, ó, na definição aqui, eu estou assumindo que essa matriz é uma matriz de cara de posto completo. Então, tem uma pequena sutileza aí na definição, nesse ponto de partida. Matriz A é posto completo. É dito unimodular? Bom, beleza. Aqui, ó, eu não estou assumindo que essa matriz é necessariamente uma matriz de posto completo. Percebe? Porque eu só estou dizendo que ela tenha uma matriz quadrada, tem determinante B, essa matriz quadrada pode até pode até ser uma matriz com o máximo número de linhas que você consegue extrair de A. Então, você está permitindo que ela tenha determinante 0. Então, o que ele adicionou? Ela adicionou essa possibilidade de você ter uma matriz que tenha dependência linear nas linhas. Não tem problema. Entendi. Eu acho que esse slide é exatamente a minha próxima pergunta, que era para saber um jeito, vamos dizer, mais fácil de saber se não é totalmente unimodular. Esse é um problema complicado. Eu falo visualmente, a gente pode achar uma matriz quadrada com determinante 0, né? Uma submatriz. Mas olha só, se toda matriz, se toda, é fácil provar que não. Isso, justamente, provar que não, que eu estou pensando aqui. Mas provar que é difícil. Exatamente. Tanto que essa condição aqui, Matheus, é uma condição aqui necessária, tá certo? Pode ser que uma matriz que não satisfaça uma condição, aqui, ó, uma condição necessária. Pode ser que você tenha uma matriz que seja TUM. Isso aqui, os inteiros, aqui, esses coeficientes aqui, você tem que ter. Você não vai ter uma matriz totalmente unimodular, uma matriz TUM, né, com coeficientes diferentes disso daqui. Mas esse teste aqui, ó, esse teste aqui é uma condição suficiente, tá certo? O que ele fala é o teste suficiente. Isso aqui, se você encontrar uma matriz que satisfaz isso que está colocado aqui, significa que a matriz é TUM. Pode ter uma matriz que não satisfaça e seja? Pode. Pode. Porque é uma condição forte demais, condição suficiente. Não é uma condição necessária e suficiente. Percebe? Aqui não. Aqui é necessária. As entradas têm que ter módulo menor, 0, 1 ou menos 1. Né? Então, essa aqui é a ideia. Esse teste é um teste que funciona para muita coisa que a gente conhece, mas tem a possibilidade de haver outras matrizes que não atendam isso e que sejam TUM. Né? Mas o bacana é que para boa parte dos problemas que a gente viu, aqui, se você pegar aqui, ó, fluxo, matrizes de fluxo, é exatamente esse caso. Né? Problema de fluxo customínio, problema de fluxo máximo, todos esses são problemas
que tem na sua formulação uma matriz de fluxo. Então, se o vetor de termos independentes for inteiro, a relaxação linear vai te dar uma solução inteira. E o bacana também é o seguinte, se o seu vetor de custos na função objetiva for inteira, você vai ter a solução dual também inteira. Tá? Beleza? Entendi. E você citou em matriz de fluxo, elas são qualquer matriz totalmente no modular, ela é uma matriz de fluxo ou... Não, a matriz de fluxo é essa matriz que tem essa característica, né, de ter mais ou menos 1 ou 1. É uma matriz que você consegue olhar para ela e falar assim, ó, ela representa, por exemplo, gente, associado a ela, você tem um grafo, ela representa a incidência no arco de uma matriz, né? de um grafo, por exemplo, não direcionado ou direcionado. Tá? Pensa num grafo direcionado, a matriz de fluxo associada, a matriz de incidência no arco dela. Entendi. É aquilo que estava falando nas partições lá, aquela hora. Né? Exato. Essa é uma matriz de fluxo. Né? Essa matriz aqui, ó, de fluxo, ela satisfaz exatamente essa condição que a gente viu aqui. Ó. Tá para frente, né? Opa. Tá aqui. Tá. Matriz de fluxo é uma matriz do tipo AX igual a B, onde A tem as colunas, tem entradas mais ou menos 2 entradas, ou pode ser entrada mais um também, se o problema for um problema não direcionado. Você pode ter um problema de fluxo desse tipo. O que vai acontecer é que você pode direcionar esse arco não orientado em 2 arcos, nos 2 sentidos. Né? Você vai criar, então, 2 colunas para uma matriz associada a ela. O sentido IJ e o sentido JI. Cada uma delas vai ter uma entrada mais 1 e uma entrada menos 1. E no outro, menos 1 mais 1. Isso é matriz de fluxo. Entendi. Se você, por exemplo, pegar uma matriz de fluxo, expandir essa matriz de fluxo pela identidade em colunas, ou expandir essa matriz de identidade por uma matriz de identidade em linhas, isso continua sendo uma matriz TUM. Por quê? Porque aqui, ó, tem um resultadozinho aqui, ó. Olha lá, ó. Transposta de A é TUM. A matriz A é TUM, se somente se transposta AT de A é TUM. Uhum. No vídeo, inclusive, faz a conta para transposta. Quando estende na gravação, é feita aquela conta, no caso da transposta, expandindo para baixo com a identidade. Porque isso aplica a transposição, né? Uhum. Então, essa é a matriz de fluxo. Você expandir uma matriz de fluxo colocando colunas nesse sentido de identidade em linha, expandindo em colunas por identidade, expandindo em linhas por identidade, você preserva essa estrutura de total unimodularidade da matriz, né? Você não perde essa estrutura, não. Né? Que é razoável, né? Imagina. Você só está colocando uma restrição de limite inferior no problema, limite superior no problema, né? É basicamente isso. Tudo bem? Uhum. Posso parar o compartilhamento aqui e voltar para a tela aqui? Uhum. Tá, joia. Então, essa parte ajudou aí, essa questão conceitual da total unimodularidade e essa sutileza aí do determinante zero? Sim, sim. Inclusive, assim, pelas minhas anotações aqui, eu dou uma passada limpa pelos vídeos, eu acho que esse slide 15, ou eu não copiei, ou aconteceu alguma coisa. Porque eu não tinha essa anotação dele aqui, não. Será que abriu uma versão antiga aqui? Na verdade, eu até pedi isso também. No Moodle não tem esse slide de fluxo e o problema bem resolvido, não. Eu esqueci de pedir na última aula. Eu coloco lá agora, eu vejo se não tem mesmo e coloco lá, não tem problema nenhum. Tá? Tá, joia, obrigado. Para mim era isso mesmo hoje. Para mim também já acabou. Deixa eu só dar uma olhada aqui no plano, né, de ensino aqui para ver
Eu acho que a gente está... A parte de relaxações já ficou para trás, né? A parte toda de relaxações ficou para trás. Então, a parte que falta para a semana, relaxação lagrangiana, dualidade lagrangiana, né? A gente viu na semana passada, a gente discutiu isso, não? Então, o que falta, né? Na aula que vem, a parte da semana, né? Que vocês não devem ter visto ainda, algoritmos branch and cut e esses problemas bem resolvidos, né? Não, vocês já estão nela, né? Problemas bem resolvidos, vocês já estão nela. Vocês já estão tratando daquilo que vai ser assunto para a próxima semana, um pouco antes da prova, tá certo? Que é o último item que vocês estão tratando aqui no plano de ensino, tá certo? É que eu acho que esse capítulo no livro ele vem antes. Ele Pelo vem menos antes. Tá, então vocês não viram essa parte que está depois, ou vocês já viram e estão tirando dúvida dela porque a parte anterior está ok? eu Eu vi, ainda não mas vi, eu não. vou fazer os exercícios na ordem. Que tem isso mesmo. Eu deixo isso para o final, tá? Para falar de formulações ideais, com exemplo mais de fluxo em redes. Pois então, vocês não viram ainda essa parte de relaxações, a relaxação lagrangiana, branch and bound e branch and cut? Não, eu não Vocês vi a não parte de falaram, não. formação em redes. Você viu a parte de formulação de redes, problema de fluxo em redes. Eu não vi ainda branch and cut nem bem resolvidos. Falta Tá, só e isso. você, Matheus, você seguiu... Eu já fiz tudo, eu só não fiz exercício. Entendi. Tá bom. Porque eu percebi, então, o que vocês fizeram. Vocês estudaram pela sequência do livro, né? Não, eu estudei na sequência dos vídeos e estou fazendo exercício na sequência do livro. Tá bom. Tá. Então, vocês não chegaram na parte de relaxação lagrangiana em exercícios, nem de branch and bound em exercícios, nada disso. Ainda não. Tá. Você chegou já, Arthur? Eu já, só que branch and bound acho que eu perguntei semana passada, uma dúvida que eu tinha foi só uma rapidinha. De Lagrange, Você acho que tirou eu não semana tive. passada ou não? Essa dúvida do branch and bound? Tirei, deixa eu ver, nem lembro o que eu tinha perguntado, quer ver? Eu não lembro dessa dúvida de branch and bound, não. Era de um slide lá, do slide 31, que tinha Não, eu lembrei. a restrição lá. É a questão do pré-processamento que você tinha perguntado, é isso? Eu acho que era. Que uma na restrição verdade lá. foi isso, eu lembrei agora. Ele introduziu uma restrição, né, decorrente da ramificação do branch e logo falou que era inviável. Isso. E aí você ficou na dúvida por que era inviável. Isso, essa mesmo. Tá certo, lembrei aqui. Tá, beleza. Então, alguma questão de branch and bound, então vocês já fizeram já, né? Que eu tinha, eu já fiz. O branch and bound não é um negócio complicado, né? Tá longe de ser complicado o algoritmo branch and bound, né? Uhum. Na verdade, vocês veem o algoritmo de enumeração força bruta, vamos chamar assim, muito cedo no curso de computação, tá certo? Como assim? O que você achou de muito cedo? Uma das primeiras coisas que vocês devem... diz alguma coisa assim. Mas eu não lembro de ter visto tão formal. Talvez tenha visto... Mas esse formalismo, ele tá vindo por quê? Pela necessidade de fazer a poda. Sim, não é... como a gente já conhece, vamos dizer assim, não fica tão complicado. A poda que formaliza, né? Exatamente. É a poda que formaliza realmente. Você não precisa investigar tudo, né? É essa poda que faz essa força bruta ser um pouco menos bruta, porque no final é força bruta. É quase enumeração parcial, né? É um algoritmo que você tem que... Um problema que você tem que partir para fazer branch and bound, você está enumerando, né? Você está enumerando. No pior caso, vai ser exponencial esse algoritmo. Certo? Programação inteira, no pior caso, é exponencial, que é o que vocês estão vendo aí. O problema, a não ser esses bem resolvidos aí que a gente está discutindo. Tá? Árvore geradora, emparelhamento, um grafo bipartido, emparelhamento de um grafo qualquer. Os problemas clássicos aí de fluxo em redes, né? Tem uma parte aí que é polinomial e que tem envoltória convexa conhecida e tudo mais. A programação inteira, de um modo geral, é difícil, né? A gente não conhece o algoritmo polinomial, de um modo geral, né? A maioria deles. Tá? Então tá bom. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente segue. Se não, semana que vem Semana que vem é 23, né, já? Semana que vem é 23 é a última aula e 25 a prova, né? É isso mesmo? Isso. Na semana que vem tem tudo, né?
uma aula e uma prova. Tá bom. É isso então. Fico aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, seguimos. Se não, me despeço. Por mim tá tranquilo. Para mim também já deu. Tá bom, gente. Vou parar a gravação aqui e encerrar então a nossa aula aí. Tá? Ficou só em relação à primeira discussão aí desse exercício do capítulo 8. Ficou tranquilo então aí, Arthur? Você que perguntou do primeiro exercício, a parte geométrica ali, e depois a geração das desigualdades por outro exemplo? Ficou sim. Eu vou fazer com mais calma daqui a pouco graficamente, eu dou uma olhada. Tá, beleza. Então tá bom, gente. Até logo, até semana que vem. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais, obrigado. Tchau.